Aqui está a foto do grande almirante negro, João Cândido, com o seu grupo, a respeito dessa negação dessa violência corpórea na Marinha. Né? Mais uma vez o Brasil demonstra falta de respeito a pessoas ícones, heróis, né? Realmente. Vale a pena, quem gosta de MPB, escutar a música Almirante Negro, o Mestre, Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir Blanc, a respeito dessa grande figura. Certo? Vamos lá. O nono presidente nessa nossa lista é o Venceslau Braz. Sobre o governo dele, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, uma participação tímida, mas se posicionou ao lado da Tríplice Entente, declarando guerra à Alemanha em 1917. Sobre o seu governo também greves operárias. Lembrem, essas greves operárias elas não eram basicamente organizadas por partidos políticos que defendiam os operários. Nós temos aqui ideias anarquistas vindo com os imigrantes italianos. Essas ideias elas não se efetivaram em partidos políticos, tá? Eram só ideias. Sobre o governo dele também nós vemos a gripe espanhola, terrível, gripe espanhola que matou cerca de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro, 2 mil em São Paulo. É um surto violentíssimo que começa na Europa, se espalha pelos Estados Unidos. Com a morte do Venceslau Braz, sume outros dois presidentes, o Rodrigues Alves e depois Delfim Moreira. Eu não separei nos governos dele porque foi algo pequeno e dificilmente vai aparecer a respeito desses dois no Enem, no vestibular, certo? Vamos lá. O 10º presidente, então, nessa nossa linha é o Epitácio Pessoa, que é aqui que nós começamos a ver a crise da República Velha. Sob o seu governo, lá em 1922, nós vemos a Semana de Arte Moderna, aquela grande semana artística e também intelectual que o Brasil tem. Isso daí é fundamental para uma reafirmação da nossa cultura, da nossa identidade. Aqui, galera, eu fiz questão de colocar a participação do Brasil em 1920 lá nas Olimpíadas da Antuérpia. Já que a gente está em ano de Olimpíadas, pode ser que venha alguma comparação aí, tá? Então lembrando que o Brasil participa pela primeira vez na sua história de uma Olimpíada lá em Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Nós temos também a fundação do Partido Comunista Brasileiro, como se fosse uma espécie de voz da classe mais reprimida, dos operários, e esse grande movimento do tenentismo aconteceu dentro do Exército, que negava essa crise, essa forma como o Brasil estava sendo conduzido pelas oligarquias. Então tudo isso daqui demonstra justamente essa crise da República Velha sobre o governo do Epitácio Pessoa. Beleza? Vamos lá, dando sequência, temos umas imagens aqui a respeito do cartaz da Semana de Arte Moderna em São Paulo, lá em 1922, e esse movimento tenentista aqui dessas duas imagens, que foi o 18 do Forte. Então 18 membros do tenentismo marcharam até o Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro até o centro da capital, só que foram duramente reprimidos aí, certo? Bom, o 11º presidente, então, Arthur Bernardes. Esse presidente, então, coloca o Brasil em estado de sítio, justamente pelo fato do governo estar dentro dessas áreas, dentro dessas crises institucionais e aqui sociais. Nós vemos, então, uma revolução liberal acontecida no Rio Grande do Sul, também em negação a essas oligarquias, ao governo central. Outra revolta tenentista, aí sim, liderada por Joaquim Távora, e aí a ocupação de São Paulo. Só que esses governos foram reprimidos também, então eles não tiveram grande profundidade na sua execução, mas são movimentos de negação, de insatisfação contra o governo institucionalizado, certo? E a famosa Coluna Prestes, feita por Luiz Carlos Prestes, que andou por milhares de quilômetros no Brasil, angariando pessoas para justamente lutar contra esse governo oligárquico que o Brasil vinha tendo, já que nós temos crises econômicas e institucionais, como eu havia falado. Então foi uma tentativa de uma comoção social essa Coluna Prestes. E no final das contas ela não surtiu efeito porque ela não conseguiu angariar muita gente aí para o seu movimento. Beleza?
Nessa sequência nós vemos então o último presidente dessa linha toda oligárquica da República Velha, que foi o Washington Luiz, que ele é famoso pelo seu lema, governar é abrir estradas. É aqui que a gente vê a crise do café, por causa da crise da Bolsa de Nova York em 1929, pelo fato dos cafeicultores terem o seu dinheiro investido na Bolsa e também pelo fato dos Estados Unidos serem o principal comprador do café brasileiro. Então o café entra numa crise profunda. Se o café, que é o principal produto de exportação, o café que dá a base para o nosso PIB entra em crise, e é ele que mantém essa elite oligárquica paulista no poder, obviamente que essa elite vai perder poder econômico e político, abrindo brecha, então, para subida de Getúlio Vargas no poder, que ele formou essa famosa Aliança Liberal, então, que começa uma revolução lá em Porto Alegre em outubro de 1930, Washington Luiz coloca o seu sucessor presidencial Júlio Prestes, que nas eleições fraudadas sobe ao poder, só que algumas oligarquias não aceitam justamente essa colocação de mais um paulista no poder, se aliam a Vargas, e aí, pelo esse governo estar enfraquecido com a crise do café, nós temos então o fim da República Velha e o início dessa nova fase do governo brasileiro com Getúlio Vargas. Beleza? Então vamos aqui. Aqui estão aquelas palavras-chave que vocês devem ter na cabeça quando se tratar de República Velha. Vale a pena vocês darem uma pausa nessa imagem, copiar aí no material de estudo, certo? As relações com os temas atuais são alguns. Por exemplo, nós estamos no ano de eleições municipais, então pode ser que caia alguma coisa referenciada à Constituição, por exemplo, de 1891, né, o tipo de voto que tinha lá e o tipo de voto que nós temos hoje. Aquele tipo de voto era um voto que não era secreto, era um voto que não permitia, por exemplo, que analfabetos, mulheres, clérigos e militares votassem, bem diferente do que a gente tem hoje em dia. A questão, né, do impeachment, que está muito aflorado na história do Brasil, vale a pena vocês ficarem ligados nessas questões atuais. Participação popular ontem e hoje, lembra lá, né, fazendo uma ligação aqui com a lei Adolfo Gordo, é um aspecto relevante do que eles podem tratar como igualdade do que aconteceu anteriormente e hoje. Movimentos operários, a greve operária, principalmente essa fundação do COB em 1908 e depois a participação das Olimpíadas. Beleza? Tranquilo? Povo, mande suas dúvidas e perguntas para dúvidas@historiahoje.com.br e receba as respostas sempre por vídeo, tanto no Instagram quanto no blog. O Instagram também é historiahoje.com.br. Todos os nossos conteúdos são gratuitos, tá? Basta fazer a inscrição lá no blog. Beleza? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Até mais!